noite, pessoal. Boa noite. Olá. Joia. Joia. Boa noite, gente. Essa sala está muito linda, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, muito bom. Eu trouxe até pipoca, tá? Eu trouxe só um Maravilha. chazinho mesmo. Isso aí. Vamos nos fluidos, então, já que não é possível presenciar. Podem mandar por delivery aí para mim, gente? Isso aí. Mas brevemente, daqui a um tempinho, que eu não sei precisar, estaremos juntos no presencial, né? Ah, com 2 metros de distância, um do outro. 2 metros de distância, de máscara, importante. Dá para você precisar a data certinha aí para nós? Olha, ainda não. Ainda não. Tudo depende da gente, do nosso comportamento em sociedade, né? Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite. Que bom, tá todo mundo aqui, esse pessoal bonito. São João da Barra presente, muito bem. Oi, gente, boa noite. Deise. Oi, Deise. Oi, lindas! Olha eu aqui. Saudade dessas vozes, saudade dessas vozes. Minha linda, tudo bem? Olá. Melhor agora? Só que a gente não tá te vendo, você tá escondida. Oi, aqui, eu aqui. Ah, tá, melhorou. Pessoal, a gente tá com 2 páginas. Para quem tá no notebook, por isso que a gente não tá vendo todo mundo, que são 2 páginas. Vamos, então, a algumas informações antes da gente começar, que já são 19h33. Só lembrando que a gente tem no Zoom a possibilidade da participação por escrito, né? Aí vocês vão nos 3 pontinhos, acredito que todo mundo já está acostumado com isso. Vai encontrar o chat ou o bate-papo, e aí pode colocar suas perguntas, seus comentários, para que a gente vá depois encaminhando. O próprio Marcos vai estar também acompanhando isso. Ou também até mandar para mim no reservado, quem até preferir, e a gente faz a pergunta para o Marcos. Ele vai ter um tempo inicial de exposição, depois passa-se para o momento das perguntas, né? A gente sempre sabe que 2 tempos de 40 minutos passam de uma rapidez imensa, mas é o nosso combinado abrindo 2 vezes, quer dizer, abre uma, termina, abre novamente, para a gente ter o segundo momento. O tema de hoje é bastante provocativo, né? Foi uma sugestão de um companheiro que está aqui na sala, o Paiva, e a gente mandou os temas para Marcos e ele escolheu um deles, que eram muitos assuntos. E ele escolheu esse, mas com certeza alguma coisa dos outros temas também vai rolar, né, Marcos? Com certeza. Sejam todos, então, bem-vindos. A gente vai começar fazendo a leitura inicial, que eu abri ao acaso, entre aspas. E aí, quando eu abri, eu resolvi nem mexer em mais nada, vou com ela. Do livro Pão Nosso, na psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Necessário acordar. É a leitura 68. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5:14. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto,
não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Rose Carla, faz pra gente a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade, de amor, de justiça e de misericórdia. Jesus, Mestre querido, nosso amigo maior, caminho da verdade e da vida, que nos conduz ao encontro do Pai. Amigos benfeitores espirituais, que nesse momento estão em atividade intensa nesse planeta, próximos de nós, a nos auxiliar, a nos conduzir, nos orientar, amparando em nós essa luz divina, trazendo para nós essa luz divina, que nos sustenta e nos conduz nesse momento tão grave. Temos muito que agradecer, mesmo que a gente não entenda as coisas que vêm acontecendo, que a gente não tenha esse olhar mais ampliado do futuro, de como que as coisas ficarão, ainda assim temos que agradecer. Sabemos que toda crise é um anúncio de mudanças e transformações, sobretudo em nossa vida, na nossa intimidade. Por isso nos colocamos aqui, feito crianças, pedindo ao Paizinho querido, ao Papai do Céu, que nos ampare, nos conduza, nos oriente para que possamos estar cada vez mais fiéis à sua proposta de amor. Obrigada por esse momento de reflexão, de estudo. Estamos amparados pela espiritualidade, que trabalha intensamente com a educação do espírito. Obrigada por termos ainda condições de estar com os amigos, de poder nos conectar, de usar essa ferramenta que tem unido tantos corações para o aprendizado, para a confraternização, e que a gente possa aproveitar bastante dessa noite, desse estudo e desse momento de troca de afeto, pois sabemos que não precisamos estar perto presencialmente para a gente estar unidos num só coração. Fique conosco hoje sempre, Senhor. E obrigada
sempre. Que assim seja. Assim seja. Mais uma vez, boa noite, né, para quem chegou depois do nosso boa noite. É assim um prazer enorme estarmos aqui nessa noite, recebendo o nosso companheiro Marcos, que já esteve conosco em várias outras oportunidades, presencialmente, né, conversando sobre assuntos importantes. E dessa vez a gente fez a solicitação para ser online dentro dessas ideias que nós estamos tendo de rodas de conversa. O Marcos é alguém muito ligado à educação, é um educador, é um escritor, é um palestrante, fundador e diretor do IBEM Educa, coordenador de estudo do Grupo Espírita Seara de Luz, no Rio de Janeiro, também debatedor espírita na Rádio Rio de Janeiro. Marcos tem vários livros, além das aparências, Alma e Corpo, Amanhã Será Outro Dia, Família, Espaço de Convivência, Educação com o Cristo, Visão Espírita da Educação, Pais Eduquem Seus Filhos, enfim, ele tem vários livros ligados a esse assunto tão importante que nós vamos tratar nessa noite. Inclusive, o Marcos tem o que a gente considera importantíssimo, que é a vivência com a evangelização, né, com o processo de educação do espírito durante muitos anos. E nessa noite, o tema que nós propomos a ele é materialismo, caridade e educação espiritual. Reflexões atuais e impactos pós-pandemia. Eu não sei se ele vai conseguir responder isso em 80 minutos, tá? Mas vamos provocá-lo e vamos nos provocar também. Marcos, então, seja bem recebido por todos nós, que estamos aqui para te ouvir nessa noite, para trocar ideias com você. Está ótimo. Estão todos me ouvindo? Uma boa noite a todos. Todos me ouvindo? Sim. Todos ouvindo bem. É um prazer estar conversando com vocês aí de Campos dos Goitacazes e região. Há um bom tempinho que presencialmente não compareço aí com vocês. E, na verdade, embora eu seja paulistano, de São Paulo, capital, mas radicado aqui no Rio de Janeiro já há 42 para 43 anos, e desde a juventude espírita, via Comerge, que eu frequento aí Campos, né? Então, já perdi a conta. Não sei dizer quantas vezes já estive aí com vocês. Mas como é uma roda de conversa e é um tema bastante amplo, sobre o qual o Espiritismo tem muito a dizer, e eu não vou fazer nenhuma mini palestra para vocês, não. Pelo contrário, eu vou abrir para as perguntas. Eu gostaria que vocês iniciassem, para que eu realmente pudesse entrar para aproveitarmos melhor esse tempo, porque eu sei que vocês devem ter muitas dúvidas, muitas perguntas, vários questionamentos, para nós entrarmos sobre esse tema realmente muito grande, face a essa pandemia que nós estamos vivendo. Aliás, a mensagem que a nossa querida Daísa leu, agora do Emmanuel, tem tudo a ver com o nosso tema. Então, para falar de materialismo, falar de caridade, educação, evolução espiritual, expiações coletivas, enfim, né? É tanta coisa que nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. Portanto, a palavra é de vocês e eu pergunto, o que vocês querem perguntar? O que vocês querem saber? Quem vai pegar a palavra? Tem uma pessoa que está me parecendo que está querendo perguntar, Gisele. Ela estava com a carinha assim, tão assim, indagadora. É só para provocar, tá, gente? Então, já que ninguém fala, eu vou falar, né? Isso. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Rosa, graças a Deus.
Eu e o Paiva, que está aqui, né? A gente teve uma pequena reunião com a Daísa, então a gente ficou trocando ideias do que seria essa sua palestra, não é palestra, essa roda de conversa. E aí, a coisa que mais é assim, a gente fica, né, pensando nesse momento, é justamente enquanto nós, né, diante da pandemia, quanto que nós começamos a repensar sobre a nossa vida, sobretudo a nossa relação com a sociedade, sobretudo a nossa relação com a natureza, né, com o nosso planeta, e a questão do materialismo, né, que está aí, talvez seja esse grande desafio nosso reencarnatório, né, encarnatório, esse conflito entre como usamos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa oportunidade encarnatória, se a gente dá mais valor, mais atenção à questão material do que à questão espiritual. E aí esse momento de pandemia é um momento de reflexão sobre isso, né? O quanto a gente está cego ou dormindo, como diz a mensagem de Emmanuel, né? Com relação ao consumismo, com relação às questões materiais, e deixando, ou com entretenimento, quando a gente fica, né, perdendo tempo com isso, e deixando de pensar e mudar as nossas questões espirituais. É verdade, Rosa. Realmente essa pandemia, que não acontece por acaso, porque nós sabemos que tudo está dentro do ordenamento da lei divina, como consequências do que nós mesmos fazemos com as nossas vidas e com a vida planetária, mas pelo menos acredito que parte da nossa humanidade vai sair dessa pandemia com novas reflexões sobre a vida. Os porquês, quais são os reais valores de existirmos e de nos relacionarmos com o próximo. Nós temos visto que muitas pessoas, não apenas autoridades públicas, mas nós, como pessoas normais que compomos a sociedade, muitas pessoas não conseguem ainda pensar no bem coletivo, ou utilizando a terminologia mais atual, no bem global. Só que nós estamos diante da morte. Ela está aí. E se nós não nos unirmos, se nós não soubermos realmente fazermos o isolamento social, nós estamos vendo que a situação piora, ela agrava e muito. Então, essa é a grande hora de nós entendermos a importância da família, do lar, da proteção de si mesmo e do próximo, repensar os valores sobre os quais nós estávamos vivendo até este momento. Todo mundo sempre fala de uma vida muito corrida, que nós estamos no meio de uma era de comunicação instantânea e vai por aí afora. Então, nós temos que entender que agora é a hora de nós nos voltarmos mais para a nossa realidade espiritual, a nossa realidade de seres interconectados e que os relacionamentos interpessoais, a partir do lar, a partir da família, são muito importantes. Nós, espíritas, que temos bem claro para nós a realidade da vida imortal, da vida que continua após a morte, dessa vida que nos traz também aqui através das portas da reencarnação, nós que conhecemos o Evangelho dentro dessa luz espiritual, nós precisamos aproveitar esse momento com a nossa fé para que possamos também orientar os outros, para as pessoas não caiam em depressão, que não entrem aí pelas portas do suicídio e que tentem conseguir entender que nós somos algo além da matéria desse nascer, viver e morrer. Tudo isso faz parte desse processo de nós paulatinamente irmos deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Como nós, até hoje, passados mais de 2000 anos da mensagem de amor do Evangelho,
não fizermos a opção pelo amor, nós estamos caminhando aos trancos e barrancos, mas agora sendo aguilhoados pela dor, já que não fizemos essa opção pelo amor, mas que pelo menos nós agora, com essa dor que está aqui conosco, nós possamos refletir, meditar, amadurecer e tomar o caminho, definitivamente, da nossa espiritualidade e do amor ao próximo. Está me ouvindo? Agora Está me sim. ouvindo? Isso, Elias, está ouvindo sim. A veneranda da Isa aí falando. Tudo bom? Minha veneranda. Olha só. Lembrando que a gente sabe muito bem que se o plano espiritual quiser, intercede, na mesma hora vem a vacina para acabar com tudo isso. A necessidade do homem reconhecer, enquanto ele está procurando vida em outros planetas, ele está esquecendo do essencial, o primordial, que é a vida aqui do nosso semelhante, né? Então, aí, gastando trilhões e trilhões para mandar foguete, a espaçonave, não sei aonde, para o planeta, para descobrir se existe vida, e esquecendo quantos que estão aqui morrendo de fome pelo caminho, e o homem nem olha para isso. Muitas das vezes, passamos de carro com os vidros fechados, para nem prestar atenção naquele que está no sinal pedindo um trocado, né? Então, hoje a gente está vendo a necessidade do homem rever esses conceitos, né? Que, na verdade, nós estamos nesse planeta com a necessidade de progredirmos dentro desse planeta e olharmos tudo que nós estamos fazendo, danificando esse planeta. E hoje eu estava até vendo, mandaram que em Caraí, naquela praia, as tartarugas andando, coisa que não se via, né? Houve a necessidade disso tudo para o homem valorizar o seu habitat, esse planeta que o governador vem aqui nos mostrando o caminho, e a gente ainda não aprendeu a olhar um para o outro. Agora nós vamos ter que aprender através desse coronavírus. Não é isso, Mário? É isso, Elísio. Nós estamos num momento de construirmos um novo paradigma vivencial. Conosco, com o próximo, com a natureza e com a lei divina. Então, neste momento, nós estamos vivendo, na verdade, uma crise de ordem moral, porque temos que revisitar os nossos valores de vida. E a crise sempre indica que lá na frente nós teremos, então, transformações que serão benéficas. Então, nós não podemos olhar essa pandemia apenas com aquele olhar negativo, né? Ah, meu Deus, como pode? Tantas pessoas estão morrendo no mundo todo. Nós temos que olhar pelo lado positivo, que estamos assumindo consequências do que estávamos fazendo com as nossas vidas, com a vida planetária. Agora, não resta dúvida que os bons espíritos estão atuando, estão trabalhando muito, como sempre trabalharam, sempre, estão intuindo aí os nossos cientistas, as nossas autoridades, para que possamos encontrar essa vacina ou, quando menos, pelo menos a medicação que possa combater e fazer o tratamento. Não percamos a fé. Isso também vai passar, porque tudo passa. A única coisa que não passa é a misericórdia divina. Diga, Elísio. Estamos observando todos os países se unindo, né, com um propósito. Né? Então, quer dizer, antes, cada um só olhava achando que a sua pátria, e a gente hoje entende aquilo que São Francisco de Assis dizia, minha pátria é o universo, né? Então, as coisas que Deus criou. E hoje eles estão pensando nisso, agora vamos ter que nos unir, os nossos pensamentos, as nossas forças, as nossas potências, em prol, porque enquanto houver um que esteja contaminado, ainda é problema para a humanidade. Com certeza. Ou seja, né, é aquele velho ditado popular, há males que vêm para o bem. Então, a pandemia está nos obrigando a sair do individualismo, a sair do venha só a mim,
né? Não me interessa o que passa pelo outro, para a fraternidade, a solidariedade, a união, ainda que com dificuldades. Mas esse é o caminho e que nós vamos entendendo paulatinamente, até que não vamos mais precisar da dor, porque aí vamos fazer a opção justamente pelo amor e pela caridade. Aí ficaremos só com a dor moral, né? Que a dor física já não vai nos atingir tanto. Verdade. Agora, a dor moral, ela também tem que ser trabalhada. E aí, para essa dor moral, só tem um caminho: a educação. Porque se nós não trabalharmos o autoconhecimento, a autoeducação, dentro dos valores espirituais, dentro dos valores do Evangelho, nós vamos arrastar a dor moral ainda por muito tempo, porque ela tem por base o egoísmo, o orgulho, a indiferença, e esse rol de vícios morais que todos nós conhecemos. E os espíritos superiores são muito claros na codificação. Nós só vamos conseguir extirpar o egoísmo, o orgulho, a indiferença e o materialismo através da educação. Mas, como muito bem lembram os espíritos, e também nos lembra Kardec, estamos falando aqui da educação moral. Ou, como querem os nossos pedagogos, cientistas da educação, estamos falando aqui de educação ética, educação de valores humanos. Mas isso é urgente, porque nós já perdemos o bonde da história, então nós precisamos correr. Vamos correr urgentemente, daí porque insistimos tanto e trabalhemos essa educação, pois está lá na questão 796 do Livro dos Espíritos. Somente a educação, entendida aqui educação moral, pode transformar a humanidade. Marcos, Obrigado. A pergunta de Elísio, né, me fez pensar em uma parte. Quando ele coloca nos milhões que se investe, né, para ir conhecer outros planetas, a gente não pode esquecer que muitos desses conhecimentos indo para a Lua, buscando, né, o espaço, hoje são instrumentos importantes em hospitais. Eu não sou muito dessa área de ciência, mas já ouvi referências a que muitos conhecimentos que nós utilizamos hoje na nossa vida dentro dos hospitais e etc., tem a ver com os conhecimentos advindos disso aí. E aí eu fico com uma questão aqui para te provocar. A doutrina espírita, ela está em cima de 3 pontos, né? Ciências, filosofia e religião. A gente vive um momento no Brasil, mas não só no Brasil, porque essas ideias estão por aí, onde os conhecimentos científicos que já trazemos lá de trás, né, desde Galileu, que inclusive está na Gênese, né, participando, a gente vê uma negação da ciência. E isso é bastante preocupante, inclusive quando vivemos a pandemia, onde as pessoas desconhecem pontos básicos, né, da biologia, por exemplo, entre outros conhecimentos. O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso, onde se negam conhecimentos já firmados cientificamente? Bom, não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Entendi sim, Adaísa. Se a ciência fosse contrária à lei da evolução, à lei divina, a ciência simplesmente não existiria. Mas, pelo contrário, é ela que nos impulsiona no campo da intelectualidade, é ela que nos impulsiona no aprofundamento dos conhecimentos, e você lembrou muito bem, mesmo diante de uma guerra, por exemplo, nós fazemos avanços tecnológicos, nós temos que fazer avanços científicos de conhecimento, como é o caso na exploração da vida planetária. E a doutrina espírita é muito clara que essas pesquisas científicas, tecnológicas, elas são muito importantes. Só que nós precisamos entender que precisamos avançar moralmente para fazer a boa utilização desses avanços científicos e tecnológicos. E também temos que lembrar que uma vacina, por exemplo, como nós estamos agora querendo tanto, ela vai ocorrer de acordo com os nossos esforços. Porque seria muito fácil
para todos nós aqui, usando aqui o nosso hino nacional, ficamos deitados em berço esplêndido e achando que os espíritos, através de algum médium, vão ditar a fórmula aí da vacina e tudo vai se resolver quando Deus achar que tem que resolver. Mas as coisas não funcionam assim. Deus é a perfeição. A lei divina é perfeita e não fica dando saltos. E nem Deus fica escolhendo os seus filhos para isso ou para aquilo, quem vai sofrer ou deixar de sofrer. A lei divina é a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito, é a lei de consequências. Nós estamos assumindo consequências do que viemos fazendo ao longo de várias encarnações, conosco, com o próximo, com o planeta. Mas não nos preocupemos com esses milhões que estão sendo gastos, não. Porque a questão não é de verba, a questão não é financeira, não é econômica, a questão é moral. O nosso querido Brasil, ele não tem problema de ordem econômica, ele tem um problema gravíssimo de gestão, de má gestão dos seus recursos. Porque aqui é um país que só se fala em bilhões, é bilhão para cá, é bilhão para lá. Nós não temos falta de recursos econômicos. Agora, nós temos uma alta corrupção, nós temos uma falta de ética profunda, nós temos um individualismo egoísta exacerbado e de interesses de grupos que não estão olhando para a coletividade. E aí nós voltamos ao problema da educação. Quando nos debruçarmos nessa educação moral, para colocarmos em prática a grande lição do nosso Mestre Jesus, ou seja, que precisamos aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, nós vamos nos equilibrar economicamente, socialmente, nós vamos extirpar a miséria, a injustiça social, obviamente que não da noite para o dia, porque tudo é um processo e tudo leva tempo. Mas tentar encontrar vida em outro planeta nos leva também a questionar a nossa vida aqui. Nos leva também a fazer descobertas que nós vamos canalizar justamente para a medicina, para a biologia, para a física e tantos outros campos, saúde, e que vão nos beneficiar. É o que vem acontecendo até que nós possamos, então, fazer um encontro entre a inteligência e a moral. Marcos, só para completar, poder passar para outro companheiro, no domingo eu assisti aquele documentário feito pelo Oceano sobre o Eurípides Barçanufo, que é um lindo documentário, é uma vida maravilhosa. E o Eurípides, muito interessante, né? Ele vai colocar no Colégio Allan Kardec os estudos da astronomia como uma das disciplinas. E há um tempo atrás, eu assistindo um trabalho no IFE, acho que uns 3 anos mais ou menos, eles falavam lá, um grupo de professores, do quanto estudar astronomia pode ajudar as nossas crianças e jovens a avançar na educação. Então, quando eu estava vendo isso do Eurípides, eu logo me lembrei, ele lá atrás, né, há bastante tempo, não sei, não estou me lembrando agora quantos anos, mas é mais de 80, ele estudando astronomia. E hoje, nos tempos atuais, se observando que esse tipo de estudo pode ser um diferencial na nossa educação. Sem nenhuma dúvida, muito bem lembrado. Aliás, quem não conhece a vida e obra do Eurípides Barçanufo lá em Sacramento, precisa, sem nenhuma dúvida, se debruçar. E já fazem 100 anos, tá? Porque ele desencarnou em 1918. Mas realmente é uma história maravilhosa, sem dúvida. A gripe espanhola, né, Marcos? Na gripe espanhola, que foi uma pandemia também, né? Veneranda Daísa, aqui pedir a Cíntia para falar o poema de Eurípides, Deus, que é lindo, né? A hora que ela tiver, você pega o poema de Eurípides, Deus, e pedir para ela falar para a gente aí, ela que tem um dom. Ela está aqui com a gente, quietinha,
Fala Mas é para um eu instante buscar aí. também. Eu tenho em casa anotado, né? Mas eu estou em São Fidélis, tá diferente. Só para lembrar que vai cair, e a gente volta no mesmo link, tá? Que Samuel já colocou lá desde o início. É o mesmo. Tem uma pergunta de Carlinhos aí, Adaísa. Então vamos lá. Boa noite. Temos visto diversas manifestações em defesa da cidadania, da democracia, com críticas a posturas e comportamentos de pessoas diante da pandemia, inclusive a falas e decisões políticas. Como delimitar nossas ações e posturas no equilíbrio que deve haver entre o espírita e o cidadão? 4 minutos, tá, Marcos? Tá certo, eu estou vendo aqui. Depois a gente retorna. Iniciando a resposta. Bom, nós vamos delimitar nossas ações e posturas com os princípios do Evangelho. No respeito ao próximo, né, e sabedores que esses que estão à frente da nossa população, da nossa sociedade, são nossos irmãos. Assim como eu me equivoco, qualquer um pode aqui se equivocar, eles também se equivocam. Então, nós não temos que condenar ninguém, nem nenhuma instituição. Nós podemos discordar no campo das ideias, mas não podemos misturar essa discordância, esses questionamentos no campo das ideias, com ataques de ordem pessoal, cortar amizades, utilizar as redes sociais para falar mal, porque eu estarei falando mal do meu irmão, da minha irmã, porque todos nós somos filhos de Deus. Eu atuo nas redes sociais, normalmente, nunca entro em polêmicas, agradeço normalmente as postagens, mesmo que sejam completamente contrárias ao meu pensamento e à doutrina espírita, e temos que orar muito, mas orar muito por todas as nossas autoridades, como, aliás, já nos solicitava o nosso querido. Então, essa que tem que ser a nossa postura, a postura do verdadeiro cristão, porque nós espíritas somos cristãos e é por aí que temos que pautar a nossa conduta. Obrigado, Marcos. Nada. Mas é difícil isso, hein? Carlinhos, você quer colocar mais alguma coisa? Ai, meu Deus. Eu ouvi uma mensagem aqui que não vai cair a reunião, que ela está sem limite de tempo. É mesmo? Que isso, gente? Então vamos lá. Vamos seguir. Boa, aí temos agora, temos uma pergunta de Lia. Entendemos que este momento de pandemia mundial veio como uma grande oportunidade de acelerar o processo evolutivo da Terra. Gostaria que você falasse como o materialista enxerga esse processo, onde toda uma nação enfrenta os mesmos desafios. Será que esses irmãos conseguem entender e enfrentar as suas próprias limitações para solucionar esse momento? Boa pergunta, Lia. Naturalmente que o materialista, que não acredita em Deus, não acredita na alma, numa vida que continua, ele tem uma dificuldade muito grande no enfrentamento dessa pandemia, desses medos, tudo que está no ar, porque no fundo, embora seja materialista e acreditando que a morte seja o final de tudo, mas ninguém quer enfrentar a morte, ninguém quer enfrentar a dor. Então, o materialista tem problemas seríssimos, limitações, como você coloca aqui na pergunta, para solucionar esse momento. Então, é como se ele ficasse girando na mesma órbita e sem conseguir sair. Seria muito bom que nós tivéssemos pessoas dentro do governo, dentro das autoridades de saúde, que fossem espiritualistas. Eu não estou dizendo espírita, mas que tivessem uma visão mais espiritualista da vida, porque aí sim essas pessoas teriam mais condições
nesse enfrentamento da pandemia e de conseguir fazer com que a população também enfrentasse de uma forma melhor a dor e o sofrimento que ela provoca. Então, vamos continuar a orar pelos nossos materialistas, os nossos ateus que estão aí à frente, mas sabe, Elia, tenha certeza que no fundo, ele está querendo muito clamar por Deus. E aí a gente poderia só lembrar, né, que também temos espíritas, né, praticando o suicídio. O que dizer disso também, né, Marcos? Bom, daí, por exemplo, né? Sim. A Kardec, na codificação, ele classificou os tipos de espíritas. Até chegar no que ele classificou à época como o espírita verdadeiro. Todos nós podemos, diante de uma pandemia como essa, por exemplo, todos nós podemos sim titubear. Nós podemos sim ter aqueles nossos momentos de pequenas depressões. Isso aí é natural, vai acontecer mesmo. Mas se eu sou um verdadeiro espírita, no momento seguinte eu tenho que me reerguer. E eu sei que o suicídio é a pior coisa que eu possa realizar, porque o suicídio vai me levar para uma dor muito maior, muito profunda, muito pior nesse retorno à pátria espiritual. E por saber disso e que Deus me ama, é que eu vou sim, com a minha fé, eu vou me controlar, eu vou me segurar. Eu posso fazer aí, de vez em quando, os meus desabafos, eu posso necessitar de auxílio, e não é vergonha nenhuma para um espírita necessitar de um auxílio terapêutico, não, sem problema algum, embora, se as pessoas ficarem sabendo que o Marcos Demário procurou um terapeuta, mas como é que pode? Escritor, orador, não sei o que e tal, não sei o que, ele está lá fazendo terapia, mas eu sou um espírito inferior, imperfeito. Estou nessa atual encarnação, lutando também com as minhas imperfeições. Então, se eu chegar à conclusão que preciso de apoio, eu tenho que procurar esse apoio. Mas sempre lembrando, o Espiritismo é que me dá as ferramentas para fugir do suicídio, para ver que essa é uma porta falsa, totalmente enganosa. E estão aí as comunicações mediúnicas mostrando para nós o sofrimento muito maior de quem comete o suicídio. Então, é melhor ficar aqui mesmo na Terra, ficar aqui nesta nossa existência que é tão importante e sabermos, então, diante das provas e expiações, temos resignação, perseverança, esperança, fé, seguir em frente. Maravilha. Pessoal, não caiu não, então vamos embora. Olha só, como eu sei que Marcos gosta muito de poesia, de arte também, então eu acho que a gente pode, nesse momento, pedir a Cíntia para fazer o texto de Barçanufo para a gente, que ela já achou. Ok, Marcos? Ótimo, vamos sim. Cíntia? Oi, Cíntia. Será que ela saiu da sala? Não, ela está aqui. Cíntia? Bom, então deixa a Cíntia daqui um pouquinho. Tem uma colocação aqui de Cláudia, que coloca assim: Haroldo Dutra tem como terapeuta o Sérgio Lopes, dito por ele. Está dentro disso que Marcos acabou de falar, de que qualquer um de nós pode precisar de um auxílio em algum momento. Desculpa, meu celular travou, eu não consegui tirar. Ah, tá. Estou eu tentando desbloquear. Eu estava tentando desbloquear, mas o celular não destravava. Eu vou colocar a tela. Dá para fazer agora? Pessoal,
Enquanto a Cíntia vai fazendo, quem quiser pode ir colocando alguma pergunta ou até fazer oralmente, ok? Eu achei aqui o texto. É esse, ô Elísio? Elísio, é esse texto aqui? Cíntia, não dá para ver, não. Tá. Não. Não dá? Tá. Vamos lá. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na sanidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos verguéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja, né, gente? Marcos, você pode, né, comentar e depois tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, que é a Penha Ferreira. É até difícil comentar, né? Porque realmente é uma prece lindíssima do Eurípides Barçanufo, e a ciência, de há muito tempo, vem procurando o princípio do universo. O Stephen Hawking, esse grande físico inglês, que nos deixou um legado maravilhoso, ele desencarnou insistindo na tecla que Deus não existe, né? E que não seria necessário Deus para explicar o universo. Mas ele não fugiu
a lógica, né, do pensamento de que, de qualquer maneira, tem que haver uma causa, tem que haver um princípio que ele colocou na partícula elementar que dá origem ao fenômeno do Big Bang. Muito bem. A partícula elementar para nós é Deus. Mas Deus é a causa primária, é a inteligência suprema. A partícula elementar é só uma partícula. E como que uma partícula, que na verdade é material, mesmo que seja classificada como energia, como ela pode inteligentemente dar origem a esse universo maravilhoso, a esta vida humana e tudo que nós conhecemos. Então, me desculpe, Stephen Hawking, mas nós temos realmente, como fazia Newton, nós temos que nos curvar à simples menção, né, do nome Deus, porque nós devemos muito ao nosso Pai e entender que se não fosse por Ele, nós não teríamos essa vida maravilhosa. Penha, por favor, Penha Ferreira. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Frequento Maria de Nazaré, sou evangelizadora. E eu tenho pensado bastante, assim, estou até pedindo a Deus aqui que eu faça a pergunta de uma maneira bem, que me pareça estranha, mas que eu consiga pelo menos tirar um pouco da angústia que tem andado dentro de mim. Eu tenho visto muitas coisas, muitas rodas, muitas conversas, falando que a gente tem que olhar para dentro. E eu tenho olhado muito para dentro, até porque eu já, por problemas de saúde, eu já estava no afastamento mesmo, antes de começar o isolamento, eu já estava por questões de saúde mesmo, eu já estava 20 dias já em casa. E aí, assim, eu vejo as pessoas com muita dificuldade, inclusive eu também, né, de querer estar fora, né, de querer estar na rua, de estar nos lugares, de estar por aí. E aí eu venho pensando muito na questão da loucura e na questão da população de rua, né? A questão, assim, da gente tanto ter a liberdade e nós, estou falando, me colocando nessa situação, até porque também sou trabalhadora da saúde mental, então isso é uma questão que me angustia muito, né? Enquanto a gente... o quanto que a gente tem necessidade de encarcerar o diferente, né? Encarcerar aquele que, de certa forma, ele não segue os nossos padrões, né? No caso da loucura, de encarcerar, de higienizar as ruas, de fazer com que a população de rua, que as ruas estejam limpas, né? Isso a gente vê constantemente, no sentido de fechar marquises, que as pessoas não durmam debaixo delas, enfim, o comércio, toda essa condição. Então, assim, enquanto nós espíritas, assim, o que nós podemos fazer no âmbito geral, não estou falando como pessoa, mas como no âmbito geral da vida, né? O que nós podemos trabalhar para que haja uma mudança nesse comportamento, né, de encarceramento do diferente? Bom, Penha, nós estamos vivendo um momento diferenciado por causa da pandemia. Se, na verdade, nós, ao longo do tempo, já estivéssemos trabalhando a justiça social, o equilíbrio social, nós não teríamos, na verdade, que fazer o que hoje está sendo feito. Mas a realidade é que nós, infelizmente, não investimos na justiça social, no equilíbrio dos diferentes, nada disso, e deixamos que a miséria ainda tomasse conta da nossa nação. Aliás, lá em O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, conversando com Allan Kardec, eles afirmam que nós não somos ainda uma civilização. Quando muito, nós podemos ser classificados como uma sociedade intelectualmente mais desenvolvida. Porque numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Numa verdadeira civilização, os ensinos de Jesus têm que estar plenamente em prática, sendo vivenciados, que mostra o quanto que nós estamos longe disso. Mas aí essa sua pergunta nos leva à questão da caridade.
porque é dever nosso amparar as minorias, é dever nosso amparar esses que estão à margem das nossas instituições sociais. Mesmo que as autoridades não entendam muito bem isso e não saibam agir devidamente, nós podemos fazer muitas coisas. Mas eu não posso sair de casa, o que é que eu posso fazer? Mas existem grupos que estão unidos e que estão auxiliando as chamadas comunidades, favelas e mesmo moradores de rua. E nós podemos nos engajar nesse trabalho, assim como que pelas redes sociais, nessa comunicação instantânea mundial que nós temos, postarmos coisas boas, úteis, mantermos as pessoas ocupadas também no seu pensamento e auxiliar o próximo. Eu vi uma reportagem, por exemplo, a moradora de um condomínio, que ela ainda é jovem, e é um condomínio que também tem muitos idosos. Então, o que ela fez? Ela se colocou à disposição de todas as famílias para fazer as compras no supermercado, nas farmácias, para que as pessoas acima de 60 anos, ou pessoas que já têm algum tipo de doença, não precisem sair. Ela faz para todo mundo. Ela está se expondo? Claro que está, sem nenhuma dúvida. Mas ela está fazendo por amor, com todo o amor. E isso já é uma espécie de proteção para ela. Claro que se ela tiver que ficar doente, se ela tiver que desencarnar, isso vai acontecer. Mas lembremos que só vai desencarnar quem tiver realmente que desencarnar. Só vai ficar doente quem tiver que ficar doente. Então, diante do que está acontecendo, voltamos ao assunto, né? Nós estamos sendo obrigados a rever valores, mesmo que algumas pessoas não queiram e teimem em manter as diferenças sociais. Hoje, no caso específico, aí, como você citou, da loucura, que modernamente nós chamamos então de transtornos mentais ou psíquicos, nós já chegamos à conclusão que a segregação ela só deve acontecer para casos mais extremos, em que a pessoa realmente precise de um tratamento específico, de um isolamento, ou que ela seja um perigo a ela mesma e à sociedade. Porque já entendemos que o convívio com a família, que o convívio num abrigo é muito melhor para essas pessoas. Mas fique calma, porque o nosso futuro nos reserva algo muito melhor. Não tenhamos dúvida disso. A lei é de progresso. E que bom que você tem essa preocupação, que muitos tenham essa preocupação, para que quando passar essa pandemia, não fiquemos indiferentes para trabalharmos essa mudança de ordem social. Obrigada. Ok. A gente tem a Gisele com a mãozinha erguida ali agora. Você me provocou, Daísa. Vamos lá. Boa noite. Marcos, eu gostaria que você falasse um pouco, por favor, sobre a geração nova. Que a gente vê esse ciclo, né, que a gente lê um pouco, estuda na Gênese, e que parece bem o momento, né, de um ciclo se fechando e outro se iniciando. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que esperar. Me parece que às vezes a gente tem a ilusão de que vai ser um passe de mágica, né? Vai vir, né? Mas o quanto a gente já vinha percebendo uma geração aos poucos diferente, mas que eu acho que agora vai intensificar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor. Bom, Gisele, esse é um tema maravilhoso. Tá? E, aliás, nós precisamos nos debruçar bastante nesse capítulo final da Gênese para estudarmos os sinais dos tempos e a nova geração. Tudo são ciclos, como você colocou. E nada dá salto. Né? Não é porque nós temos a informação espiritual de que estamos recebendo espíritos mais moralizados, que estão vindo aqui por todo o planeta para intensificar o nosso progresso. Isso não quer dizer que vai ser tão fácil, que vai ser simples e que vai acontecer de um passe de mágica. Certa vez, num encontro com professores, uma professora se queixou muito da nova geração
e no caso dela, ela trabalhava com adolescentes, e ela disse que não aguentava mais, que não sabia mais o que fazer e queria uma solução, porque era tanta violência, era tanto desrespeito e etc, etc, com aqueles adolescentes dentro da escola. Então eu olhei para ela e disse assim, olha, você não precisa mais sofrer, tem solução sim. Você reúne esses adolescentes, esses jovens que não querem nada com nada, que não têm limites, que são indisciplinados, que são violentos, reúne todos eles, põe para fora da sua turma, da sua sala de aula, leva todos eles para a diretoria e solicita a expulsão deles da escola. A escola vai expulsá-los e você vai ficar só com os bons alunos, só com os bons jovens. E aí você não terá mais problema. Essa é a solução. Na verdade, eu provoquei. E ela parou, ficou me olhando e me perguntou, mas Marcos, mas é para fazer isso mesmo? E eu disse, bom, o que você acha? O que você pensa a esse respeito? Não, como professora e educadora, eu acho que eu tenho que me esforçar, eu tenho que amar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e ela começou a dar a própria solução. Então eu disse assim, olha, que ótimo, ainda bem que você pensa assim, porque esse, na verdade, é o caminho. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que trabalhar, porque nós temos uma mescla, né, de espíritos nessa nova geração. Espíritos que ainda são inferiores e quase primitivos, espíritos com muitas dificuldades de ordem moral, espíritos medianos, espíritos mais elevados que estão tentando alavancar o nosso progresso. Então não vai acontecer um passe de mágica. Também não tem uma data definida. No ano tal vai acontecer a transformação para o mundo de regeneração. Quem somos nós para querer fazer qualquer tipo de afirmativa desse tipo? Porque nós temos livre arbítrio. Então as coisas não são impostas a nós. Mas as gerações estão se sucedendo e nós não podemos mais ficar olhando essas gerações crescerem, entrarem na sociedade materialistas, indiferentes, egoístas. É por isso que nós ainda estamos sofrendo e muito, porque nós estamos vendo nesses ciclos, nós estamos deixando que essas novas gerações que estão reencarnando não tenham um encontro consigo mesmos e com Deus. Nós estamos com um débito enorme perante a lei divina, porque, segundo a questão 582 do Livro dos Espíritos, os pais respondem perante a lei divina pelo não cumprimento da sua missão de educar os filhos, ou seja, de levar essas novas gerações a esse encontro com Deus, a sua realidade espiritual. Então, enquanto nós estivermos colocando a educação em segundo plano, nós vamos ver essas gerações passarem. E engana-se o espírito, é um equívoco, o espírita é um equívoco muito grande de achar que os espíritos que estão vindo lá da Pleiade, de Alcione, disso e daquilo, que nós vamos ter uma mudança radical daqui a pouco, porque os maus, os espíritos inferiores, vão desencarnar, vão ser retirados aqui da humanidade, ficam os espíritos bons e superiores e entramos na regeneração. Ora, se fosse tão simples assim, nós podemos questionar a Deus por que isso já não foi feito. Mas a lei é de progresso paulatino. E Deus aguarda que façamos a nossa parte. Eu preciso me educar. Eu preciso ser um bom exemplo. Eu tenho que trabalhar para educar o próximo. Deixa eu contar rapidinho aqui um caso. Não vou dar nomes aqui, mas é um caso muito perto de mim, em que vocês sabem aquela criança que é, ao mesmo tempo, tsunami, furacão, terremoto, vulcão, é tudo junto? Pois é, era essa criança. Tá? E certa vez, fazendo a visita aqui, que estamos numa ambiência familiar, já foi entrando lá e tumultuando tudo. Eu peguei pela mão e falei, olha, calma, não é por aí, nós vamos começar tudo de novo, tudo de novo. Fecha essa porta, põe isso no lugar, agora nós vamos lá para fora,
Eu vou fechar a porta, você vai bater na porta, eu vou abrir, você vai olhar, olho no olho, vai me dizer, bom dia, tio. Eu vou te dar o bom dia e aí você vai poder entrar. Vamos começar tudo de novo? É claro que rebelde, não foi fácil fazer isso. Até que, finalmente, a coisa aconteceu. E aí eu mostrei para ele, olha só, meu filho, você é muito bem-vindo aqui. Todos nós lhe amamos, mas esta não é a sua casa. Então, você não pode entrar e fazer o que você bem entende, porque você não gostaria que eu entrasse na sua casa e fizesse o que eu bem entendesse, certo? Lhe prejudicando. Então, você venha sempre aqui, mas tenha calma, tenha limites, saiba obedecer, seja educado. Então, ele cresceu, está adolescente, já indo aí para a sua juventude, e ninguém se conforma. Como é que ele me obedece e a minha esposa, e é super educado aqui conosco, quando, em relação aos outros, ele se mantém extremamente rebelde. Eu, nesse momento, estou uma espécie de tutor dele, pelo menos no campo aí do ensino no colégio, porque, aliás, ele detesta estudar, mas ele me acata. Então, é isso, gente. Vamos perseverar. É um espírito rebelde. Não vai se tornar um anjo nesta encarnação, sem nenhuma dúvida. Provavelmente ainda vai nos dar algumas dores de cabeça, sabe-se lá quais serão essas dores de cabeça. Mas não importa, nós não podemos desistir. É com o Evangelho e com o Espiritismo que nós vamos trabalhar para educá-lo e aprendendo com ele. Porque assim você, né, no meu caso aqui, eu também me educo. Então, as novas gerações estão vindo cada vez mais inteligentes. Aliás, os hospitais, na hora do parto, não sei se vocês estão sabendo, mas estão acabando com esse negócio de dar tapinha no bumbum para a criança chorar, nada disso, que a partir de agora eles já vão dar de presente o smartphone. Porque a geração está muito intelectualizada e já sabe como lidar com isso. Mas que adianta nós termos gerações intelectualizadas e dominando tecnologia se não terão uma boa formação do caráter, se não terão as suas más tendências corrigidas. Então, o nosso futuro está na dependência daquilo que estamos fazendo hoje com as novas gerações. Muito obrigada. Alguém mais? A gente está caminhando, pessoal, para 20 horas e 40 minutos. A mão ali, ó. Penha Ferreira já fez a pergunta. Não, LG K10, é porque está levantando o dedinho no vídeo. Talvez você não esteja vendo. LG K10 LTE. Quem é, por favor, pode fazer sua pergunta. É Paiva? Ah, é Paiva. Prazer, Paiva, eu não te conheço. Paiva do Cantinho Fraterno. Isso. Prazer. Paiva que fez a proposta do texto, Marcos. Ah, sim. Boa noite a todos. Marcos, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que você falou sobre a caridade aí, nós espíritos temos conhecimento de que a caridade é voluntária, desinteressada e anônima. E às vezes que eu tenho visto noticiários, que eu também não estou muito ligado a isso, porque é muita informação, mas às vezes que eu tenho visto, os grandes empresários que estão doando, fazendo doações, eles estão fazendo questão de fazer um relatório para as televisões, dizendo para a sociedade tudo que eles estão doando. Você não acha? Qual a sua opinião? Você acha que eles aí estão querendo só engrandecimento pessoal? Ou porque, na realidade, para nós espíritos, isso não seria uma doação pura? Você tem alguma coisa para nos falar sobre isso? Muito bem. Para nós espíritos entendemos que a verdadeira caridade é aquela que sai do coração e não precisa ser divulgada em público. Aliás, a caridade oculta é a mais importante que existe,
porque é quando você se movimenta a benefício do próximo, de coração, né? Saindo realmente de você. Hoje as empresas já descobriram, pelo menos parte delas, que elas também são importantes dentro da sociedade. Então, fala-se muito da empresa ecológica, da empresa que também tem responsabilidade social. Nós sabemos que muitas empresas de determinados ramos de atividade têm lucros astronômicos, todo mundo sabe disso, até porque normalmente os balanços são publicados. Então, muitos empresários estão se vendo agora, né, nesse compromisso moral de fazer alguma coisa, né, porque ele sabe que ele vai ser questionado. Né? Poxa, você é milionário, você tem uma empresa que todos os anos lucra não sei quantos bilhões. E aí? O que você está fazendo diante dessa situação? Então, ele começa a se movimentar. Mas ainda vem muito essa questão de aparecer na mídia, né? De querer dizer, olha, a minha empresa está fazendo isso, comprou não sei o que, está doando, e não sei, está financiando a pesquisa X e Y. Se está saindo do coração, não há muito problema em relação a fazer essa divulgação. Mas se está saindo do coração, ele não precisaria divulgar. Bastaria que a empresa simplesmente financiasse e pronto, acabou. Se alguém descobrir, tudo bem, descobriu, tá? E se espalhar na mídia, espalhou. Mas se não partisse da empresa, realmente ficaria melhor. Até porque, até outro dia, aqui em casa, veio o anúncio de uma empresa, ela dizendo a cifra que havia doado aí para uma pesquisa, e eu até olhei para minha esposa, pois é, né? É uma doação importante, não resta nenhuma dúvida, é uma ação social legítima que a empresa está fazendo, mas para nós que sabemos que ela lucra bilhões todos os anos, fazer a doação dessa cifra, nós sabemos que é irrisória, era melhor não ter divulgado, porque ela poderia doar e fazer muito mais a benefício da sociedade. Então, que os nossos empreendedores, nossos empresários, entendam que para fazer a caridade não precisa repetir o que os fariseus da época de Jesus faziam, que iam em plena praça pública a todos os pulmões para ficar gritando o que eles supostamente faziam a benefício do próximo ou como bons seguidores da lei divina. Verdadeira caridade é aquela que vai ao encontro da dor, vai a esse encontro, faz o que é possível e se retira e não precisa dos louvores da própria humanidade. Importante é a nossa consciência e sabedores que Deus sabe o que nós estamos fazendo. Bom, nós estamos caminhando para 1h14 minutos. Alguém mais tem pergunta? Posso falar? Rosa Carla. Eu também questiono isso, Paiva, mas por um outro aspecto, eu percebo que pode ser uma forma de estimular outras pessoas também a fazerem. Mesmo que queiram fazer para se aparecer, entendeu? Vai estar ajudando de alguma forma. Então, às vezes passa no jornal, né, o que as empresas têm feito, uma Ambev da vida, por exemplo, que fez álcool, que fez isso, fez aquilo. De uma certa forma, eu acredito que isso é uma maneira também de estimular a outras empresas a caminharem para essas ações. Mas não era isso que eu queria perguntar, não. Vamos falar de educação do espírito de novo, né? No capítulo 23 do seu livro, Qual livro? Educação com Cristo. Ah, tá. Uma nova era para a humanidade, né? Que a gente fala. E aí a pergunta que o capítulo fala, como, né, educarmos espíritos tão recalcitrantes como nós, né? Aí eu estou, né, apontando para mim,
para essa nova era da humanidade. Como fazer isso? Principalmente nessa era que está chegando, está cada vez mais próximo, né? Como sermos espíritos mais educados dentro dessa proposta de Jesus, abrindo as portas para essa nova era no pós-pandemia, né? Tá certo. Que é um novo normal, que na minha cabeça o mundo será outro. Bom, primeiramente me permita até fazer uma brincadeira com você, Rose, porque eu estou aqui a Deus que Rose, espírito recalcitrante, está em Campos, não está aqui no Rio de Janeiro para me atormentar. Tá? Mas aqui no Rio tem muito espírito recalcitrante, assim como no Brasil todo e no mundo. Tá? Então, o que fazer, né, para que nós, pós-pandemia, então possamos realmente caminhar, né, mais resolutamente para essa nossa transformação moral. Nós espíritas precisamos, e de uma certa forma, com urgência, fazer debates sobre educação. Porque nós precisamos entender a educação à luz da doutrina espírita, a educação à luz da imortalidade da alma, da reencarnação. A reencarnação é um projeto pedagógico divino e que muda completamente a nossa visão sobre o que eu sou. Porque com o Espiritismo eu consigo responder quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Com essa informação espiritual, eu consigo entender a caridade, o porquê dela, da sua importância, né, da bondade, as boas consequências disso para mim e também para os outros. Com a informação espiritual, eu entendo agora por que eu preciso amar o próximo, mesmo o recalcitrante. Tá? Eu vou lhe amar, viu, Rose? Não se preocupe, não. Tá? Porque isso me dá resposta lógica. Mas só que nós, espíritas, estudamos muito pouco a educação. Temos pouquíssimos eventos voltados à educação, rodas de conversa como esta. Tá? E a nossa influência no meio educacional, nos sistemas de ensino, é muito pouca. O espírita vai lá para a escola, quando é professor, né, enfim, e ele se omite. Ele acha que é uma questão de humildade, não falar certas coisas e tal. E o sistema vai mantendo uma mesmice terrível, onde nós vemos que o processo não está centrado na aprendizagem, o processo está centrado na ensinagem. Ensinagem é um termo inventado aí pelo nosso querido educador José Pacheco, onde eu ensino, vocês aprendem. Também, se não quiserem aprender, não estou nem aí, porque não estou aqui a fim de perder meu cabelo. E assim as coisas vão indo, e nós estamos hoje aqui no Brasil com uma massa aproximada de 25 milhões de analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que passaram, de uma certa maneira, pela escola, mesmo que não tenham concluído todo o ciclo, mas que não sabem interpretar textos, não sabem fazer as operações matemáticas básicas. E isso sem contar os que são efetivamente analfabetos, que não sabem mesmo ler, escrever e fazer contas. Então, nós assistimos hoje, por exemplo, com essa pandemia e o isolamento social, que os sistemas de ensino estão lançando educação à distância. Educação à distância para uma massa de analfabetos digitais, para uma massa de brasileiros que não têm acesso à internet, ou quando tem acesso não é uma internet de boa qualidade, mas aí diz, não, mas os jovens que formam a nova geração, eles não saem daquele smartphone. É verdade, mas só sabem utilizar redes sociais e games. Quase mais nada além disso. Então, nós precisamos nos voltar urgentemente para a educação do espírito, que nós somos. E aí, para aquele recalcitrante, é fazer pensar. Isso daí é base da educação. Eu não tenho que dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar. Eu não tenho que ficar dando respostas prontas, levar tudo pronto. Tenho que fazer ele pensar. E indagar dele, tá bom, meu filho, e o que você acha? O que você me diz? Como é que você entende isso? E a partir daí,
fazer com que ele, então, estimulado, se motive a querer aprender, a querer saber colocar aquilo em prática. Então, eu, professor, eu, evangelizador no Centro Espírita, eu vou, na verdade, me colocar como um orientador desse processo, um facilitador. E aí nós vamos entrar no campo moral. E o campo moral é muito importante. Vem cá, meu filho, por que você bateu nele? Ah, porque ele xingou a minha mãe. Tá ok. Então, por causa disso, você bateu nele. Tá bom. E você, por que você xingou a mãe dele? Ah, porque ele também me fez isso, me fez aquilo. Tá ok. Vem cá. A violência resolve a situação? Dá solução para isso? Aí um vai responder, aqui dentro não, mas eu vou pegar ele lá fora. Tudo bem, você vai pegar ele lá fora. Mas se for o contrário, você se distrai e é ele que pega você. Ah, depois você vai pegá-lo de novo. Vocês entenderam que parece que tem um ciclo que não acaba nunca nesse negócio da violência? Aliás, de tanto vocês serem violentos uns com os outros, já não deviam estar solucionados com todas as diferenças? Eles param, porque eles pensam, e olham para você, mas tio, aí fazer o quê? Aí eu não sei, porque vocês é que têm que encontrar a solução para deixarem de ser inimigos e serem verdadeiramente amigos. Vamos lá, comecem a falar, comecem a colocar ideias. Como fazer isso? Então, nós começamos a implantar aqui, a implementar a mediação de conflitos para entendermos que viver em paz, em solidariedade, em cooperação, é muito melhor. Agora, são espíritos que vão levar muito tempo para compreenderem, para se modificarem e entrarem para o caminho da paz, para o caminho do amor. Mas se não for enquanto estamos com eles, se não for enquanto eles estiverem ainda vivos nesta atual existência, não nos preocupemos, porque será lá na frente. Nós, educadores, somos semeadores do Espírito. É a parábola do semeador. Tem sementes que não vão encontrar terra boa para germinar, mas a semente fica lá. Quando essa terra se sensibilizar, parar de pensar só em si mesma e se voltar ao próximo, a semente que nós plantamos lá, ela vai germinar. Então, nunca percamos a esperança. Esse é nosso trabalho, essencialmente, de educação. Vamos, né, passando. Liga o áudio. Oi, Marcos, já estamos passando do tempo combinado, mas eu sou uma pessoa assim, meio cara de pau. Então eu vou fazer uma perguntinha para você. Faça a veneranda da Isa. Como é que está a sua agenda? Está muito pesada para a gente ter uma outra roda com você? Não, Adeisa, estou às ordens. Vai ser um prazer ter uma outra roda de conversa com vocês. Pode agendar, sim, sem O problema. que vocês acham, pessoal? Ó, tô vendo um monte de gente assim, ó. Precisamos, mãozinha para cima. E aí eu fiquei até pensando, né? Não sei se alguém vai ter uma ideia melhor, de você trabalhar com a gente o último capítulo da Gênese. O que você acha? Excelente ideia, sem nenhuma dúvida. Vai ser muito bom. O que vocês acham, pessoal? Ou alguém tem uma outra ideia mais brilhante? Ah, não, tô vendo Palminha. Apoiadíssimo. Apoiadíssimo? Então tá. Isso. Ó, todo mundo fazendo assim, Marcos. Você está visualizando aí. Maravilha. E aí você tem... A gente poderia ter um tempo, né? Até para as pessoas que não leram o capítulo ainda, lerem, né? Isso. Levantar questões, porque Marcos, você já viu o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer perguntas. Ele não vai chegar para nós para falar do capítulo 18. E aí eu até me lembrei que em Obras Póstumas tem vamos dizer assim, um resumo do capítulo 18 que também vale a pena ser lido.
E nós poderíamos fazer isso daqui a quantos dias, Marcos, que você teria a sua disponibilidade? Olha, se vocês quiserem marcar, por exemplo, a próxima semana, né, para dar um tempo, né, que todos leiam, façam as suas anotações, pensem, eu estou ao dispor, não teria problema nenhum. O que vocês acham, gente? Na próxima quinta? Pode ser, na próxima quinta, pode. No mesmo horário, estou vendo as mãozinhas aqui se levantando. Já vou até mudar de página aqui para ver se também a outra. Ah, estou vendo mãozinhas na outra página também. Ok. Então, pessoal, nós vamos agradecendo a Marcos, que é sempre muito gentil com todos nós de Campos, da região. A gente está aqui nesse encontro, Marcos, com muitos evangelizadores de crianças e de jovens. Eu acho que a maioria, né, se eu não estou errada na minha leitura, a maioria trabalha com crianças e com jovens. Temos vários professores também que atuam na rede municipal e estadual e particular também. Então, nós estamos numa sala de gente que se preocupa com educação. Pessoas que trabalham com acolhimento espiritual, estou olhando ali, Deise, né, Carlinhos, deve ter outros também. Enfim, todos nós temos uma preocupação grande com a educação do espírito. Então, que a gente possa, né, estar com você na próxima quinta, já trabalhando o capítulo 18, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade, né, sua gentileza de estar conosco. Eu acho que essas conversas alimentam, né, cada um de nós, essa conversa boa, agradável, e a gente vai para uma noite de sono, com certeza, com uma restauração energética muito grande. E para terminar, a gente vai pedir para você fazer para a gente uma nossa prece final. Só perguntando, alguém quer fazer ainda alguma pontuação? Ok? Então tá. Então a gente pede a Marcos para fazer a nossa prece final. Muito bem. Então vamos assim neste momento, sintonizados com o nosso Mestre Jesus, rogarmos não apenas por nós, mas pela nossa humanidade terrena, que está às voltas com essa pandemia e enfrentando situações antes não pensadas, mas que sabemos que estão acontecendo dentro da permissão divina, porque não sem essa permissão. E sabemos que esse sofrimento é para nos levar a novas considerações sobre a existência humana e a lei de solidariedade. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos nos sensibilizar diante das tuas lições e dos teus exemplos. E em especial a nós espíritas, nos sensibilizarmos pela realidade da alma imortal que todos nós somos. Mantenhamos-nos firmes contigo nesta caminhada, porque a vida é muito maior do que este existir terreno. Dá-nos a coragem da fé, para que possamos nos manter nas trilhas da caridade e do amor ao próximo. Envolve os nossos familiares, os nossos amigos e o nosso querido Brasil, para que possamos nos manter como a pátria do Evangelho. Obrigado e despede-nos nas tuas doces vibrações de amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigadão, obrigadão a todos os companheiros das várias casas da região por esse encontro. E vamos divulgar para outros companheiros estarem conosco na próxima semana, porque com certeza será uma outra oportunidade muito legal, muito boa. Muito bom. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. Obrigadão.